Olá, seja bem-vindo à aula Azeite da Viúva. O valor ou princípio dessa aula é Deus supre as nossas necessidades. Os objetivos de aula são 4 e o número 1 é reconhecer que Deus cuida de tudo. Número 2, entender que o fim para nós, para Deus, é o começo de um milagre. Número 3, motivar que busquem a ajuda de Deus para a resolução de seus problemas. E número 4, identificar como Deus proveu na vida da viúva. E o versículo para memorização está lá em Filipenses 1:6, que vocês já conhecem, que é aquele quebra-cabeça que a gente vai montando com as crianças. Então aqui a gente tem o quebra-cabeça, né? Com algumas frases para você montar o versículo com as crianças, tá bom? E para incentivar a memorização, o que nós vamos fazer? Nós vamos utilizar esse palitoche aqui da memorização. Então aqui nós temos a boca, certo? E aqui dentro nós temos como se fosse um envelope, onde a gente colocou algumas fichas para memorização. Então você vai retirar uma ficha por vez e vai recitar o versículo com as crianças. Aqui nesse caso caiu pulando, então a gente vai recitar o versículo de Filipenses 1:6 pulando. E aí você vai pegar uma ficha por vez para fazer então a memorização com as crianças, tá bom? E aí, seguindo o nosso roteiro, nós temos uma dinâmica. Para essa dinâmica proposta, você vai precisar aí de maçãs. Eu tenho certeza que as crianças vão se deliciar com as maçãs e aprender também sobre o começo das coisas, sobre o final, enfim. O que você vai fazer? Vai pegar essas maçãs, vai picar as maçãs e vai entregar as maçãs para as crianças. Enquanto elas estiverem ali comendo, você vai pedir para que elas observem a maçã, enfim, vai conversar com elas sobre o começo e o final da maçã. Por exemplo, se nós comemos toda a maçã, qual que é o final dela? O final é aquela parte que fica com uma semente, mas será que lá é realmente o final da maçã? Se a gente pegar aquela semente, limpar aquela semente bem limpinha, colocar uma terra, colocar adubo, água, deixar num espaço arejado, será que será que vai ser o final ou o começo da maçã? E aí você vai fazer as crianças pensarem nisso, porque muitas vezes o que a gente julga ser o final de algo, na verdade é o começo de algo grandioso para Deus. Por quê? Se a gente julga que a maçã acaba quando a gente deixa ali a semente, nós estamos julgando errado, porque é exatamente a semente que é tão pequenininha que vai tornar aquela árvore, vai se tornar em uma árvore grandiosa e cheia de maçãs. Então você vai ter ali uma conversa com as crianças para que elas entendam que o final das coisas nem sempre é o final. Pode ser o começo de algo grandioso. Talvez a gente esteja passando por um momento difícil e a gente pensa, já acabou, não tem saída, não tem mais solução. Mas nós precisamos entender que nós temos um Deus que transforma um pouquinho em algo grandioso, tá bom? E se você contar para Deus o problema, a dificuldade que tá fazendo você pensar que é o fim, que tá fazendo você pensar que é o momento de parar, Ele vai transformar esse momento em algo grandioso para mostrar a grandiosidade dele, o milagre que ele tem para sua vida, tá bom? E depois desse momento aí da dinâmica, você vai então contar a história da viúva. Por quê? A história da viúva é uma história muito bacana para você realmente ensinar para as crianças essa questão sobre o final e o começo das coisas, que nem sempre o final é realmente o final. Então nós temos aqui a viúva e ela tinha 2 filhos. Então, uma mulher havia ficado viúva e ela tinha 2 filhos. Olha só o que aconteceu. Os credores queriam levar os seus filhos e ela procurou a ajuda do profeta. Sabe por que isso aconteceu? Porque quando ela ficou viúva, o seu marido havia deixado eles com dívidas, mas o marido, né, aquela casa, servia ao Senhor. O marido, ele frequentava ali a escola de profetas, então essa mulher viúva, ela pensou numa solução. Aquilo que podia ser o fim para ela, ela falou, não, tem algo grandioso de Deus para nós. Então ela foi atrás do profeta para que ele pudesse, com a ajuda de Deus, encontrar um novo começo para aquele final da vida dela. E aí Eliseu ordenou que ela pegasse vasilhas emprestadas. Então Eliseu chegou para ela e perguntou, o que você tem em casa? E ela disse, olha, eu tenho um pouquinho de azeite. E Eliseu então falou para ela pegar vasilhas emprestadas, que Deus iria fazer algo grandioso.
Então, quando eles pegaram as vasilhas emprestadas, a viúva fechou a porta e os meninos, os filhos, traziam ali as vasilhas vazias para a viúva e ela pegava aquele pouquinho que ela tinha e ela derramava nas vasilhas vazias. Sabe o que acontecia? O azeite multiplicava e enchia as vasilhas. Encheu todas as vasilhas que eles haviam pegado emprestado. A viúva, ela derramava nas vasilhas e todas ficaram cheias de azeite, daquele pouquinho de azeite que parecia ser o final, na verdade era o começo de um grande milagre. A viúva então, com aquele tanto de azeite que ela tinha, ela vendeu o azeite com o dinheiro que ela pegou, né, da venda do azeite, ela pagou a dívida e ela e os seus filhos viveram do resto, aquilo que era para ser o pouquinho, né? O final, na verdade, se transformou em um grande começo. Sabe por quê? Porque o que parece ser o fim pode ser o começo de um milagre. E aqui nós temos a mãozinha com uma peça, já que a gente está todo nesse tema. Por quê? Porque muitas vezes a gente acha que é a última peça, é a última vez, é a última vez. Mas quem dá a última palavra é sempre Deus. E quando nós não encontramos saídas para o nosso problema, nós precisamos fazer como a viúva, ir atrás do profeta, ir atrás da solução que nós encontramos em Deus. Deus tem a solução para tudo. É Ele quem dá a última palavra, certo? E aí nós temos o momento da revisão com as crianças, que é muito bacana, que você vai colocar atrás aqui do recurso, ó, o bolsinho com a revisão. E aí você vai colocar aqui as fichas e vai retirar uma ficha por vez para fazer a revisão com as crianças, tá bom? E aí nós temos duas atividades propostas para essa aula. Uma atividade para as crianças menores e a outra atividade para as crianças maiores. Para as crianças menores, elas vão ter que encontrar as vasilhas. Por quê? Porque a viúva ela precisou pegar vasilhas emprestadas ali na sua vizinhança. Então, as crianças vão ter que encontrar as vasilhas que estão aqui na imagem. São várias vasilhas, elas vão ter que circular para encontrar essas vasilhas, tá bom? E para as crianças maiores, você vai ajudar a viúva a encontrar o caminho que tem mais vasos, tá bom? Essa é a aula do azeite da viúva. Eu espero que você tenha gostado e que você coloque em prática. Para colocar em prática é só baixar os PDFs que estão aqui abaixo desse vídeo.